Muito bom dia para quem está chegando. Hoje vamos falar sobre produção, os primeiros passos para se produzir. O projeto da queijaria, ele começou fundamentalmente entendendo a produção queijeira nacional. Para quem está chegando agora na queijaria, para quem ainda não entende o nosso projeto, para quem não entende ainda o que é queijo artesanal, está começando a olhar para esse novo mundo, nós começamos lá em 2007 a pesquisar queijo e em 2008 a viajar, a conhecer o país. Começamos por Minas Gerais e depois o Brasil inteiro foi visitado. Então, dentro dessa experiência de entender a produção nacional, de estar com os produtores, de dormir nas casas de muitos produtores, é que o trabalho da queijaria começou. Então, cada vez que a gente estava em Minas Gerais e depois ia para o Rio Grande do Sul, tinha essa disseminação de informação, a cultura queijeira, de realmente mostrar os mundos diferentes. Então, assim que a gente vem construindo a história da queijaria e a história da produção nacional. Tudo que eu vou falar aqui hoje é de observação, de campo, é de ver os produtores trabalhando, é de entender a diversidade de projetos que tem no Brasil. Esta semana, inclusive, é uma semana comemorativa para anunciar a nossa sede rural aqui em Morungaba. Então, tudo aquilo que quem já fez curso com a gente ouviu falar, um dia a gente vai abrir a nossa sede em Morungaba, um dia a gente vai receber as pessoas para os nossos cursos. Em outubro desse ano, agora é oficial. Os nossos cursos agora serão em Morungaba, na nossa sede rural. As cavernas de Morungaba, enfim, serão abertas. Então, os nossos cursos presenciais estão com as inscrições abertas para quem se interessar. E aí tem curso na área de produção, na área de negócio, na área sensorial, e na área de maturação. Então, os cursos de maturação agora serão visitando as nossas cavernas, vendo o nosso jeito de experimentar, de fazer experiências com queijo. Bom, sobre o tema de hoje, vamos começar tentando entender quais são as possibilidades de você ir para o campo e virar um produtor de queijo. Porque o Brasil, a cada estado muda tudo, são muitas características diferentes de região para região. Mas vamos tentar elencar os principais motivos de quem quer virar um produtor de queijo. A gente pode imaginar que num momento desse, como de pandemia, que a gente ainda está vivendo, esperamos que até o final do ano a gente tenha uma vida pelo menos um pouco mais próxima do que a gente tinha antes. Mas nesse momento de pandemia, aqui no estado de São Paulo, como exemplo, tem uma migração muito grande da população urbana para o mundo rural. Quem tinha um sítio, quem tinha algum familiar que morava no entorno de São Paulo, quem tinha alguma terra de herança, alguma coisa nesse sentido, passou a pensar, será que eu não posso ter uma vida um pouco mais tranquila? Será que eu não posso mudar para o campo? E aí, mudando para o campo, se eu tenho já um lugar bom para morar, ou então aluguei uma casa boa para morar, eu tenho uma internet boa, eu vou viver do que além do trabalho que eu já faço. Então, é bem impressionante esse movimento de pessoas que procuraram a queijaria de um ano para cá, com essa ideia. Eu quero virar produtor de queijo, eu vou para o interior, como que eu posso começar alguma coisa? Eu não sei nada de animais, eu não sei nada de queijo. Esse é um público muito característico. Outro público característico de que está aos poucos se tornando produtor de queijo, nos últimos anos, é um público que tinha uma terra da família, uma herança da família, e que fala, eu tenho um sítio lá e não faço nada com aquela terra. Será que o queijo não é um bom caminho? Então muita gente começou a aproveitar melhor a terra, a herança que tinha aí de família. Outro público é o público de pessoas que moram numa grande cidade e está esgotado do trabalho do dia a dia, do deslocamento, do transporte, e gosta muito da vida no campo e começa a pensar, mesmo fora de pandemia, fala, vou mudar minha vida e quem sabe o queijo seja um bom caminho. E outro público muito grande, estou tentando imaginar aqui os públicos principais, e outro público muito grande é o público de quem já mora no campo, já tem uma propriedade pequena, média, grande, não importa, trabalha com leite e percebeu que o leite já não é a mesma coisa que já foi no passado. Quer dizer, procura agregar valor, procura entender de que forma que pode melhorar a sustentabilidade financeira da sua propriedade. Então vamos começar por esses pontos aqui. Vamos imaginar que o leite em alguns lugares se paga aí R$2, só como um ponto médio aí, só de suposição.
Se você faz um queijo tradicional mineiro, que em média tem um rendimento de 10 litros de leite para você fazer 1 quilo de queijo, você está naquele queijo, né, conseguindo R$20, 2 litros de leite para 10 quilos de queijo, R$20. A grande maioria dos produtores que adentram esse mundo do queijo artesanal começam a perceber que as pessoas já estão habituadas a pagar mais que isso. Então vão conseguir pelo menos os seus R$35, R$40 nos queijos mais simples. Então a gente já está falando de dobrar o valor daquele litro de leite. De você olhar para aquele litro de leite e não ser mais R$2, ser a partir daí R$4. Tem inúmeros produtores que estão há 3, 4 anos no mercado e que já tem o seu queijo valendo R$60 o quilo, R$80 o quilo, R$100 o quilo, falando de leite de vaca, né? Se a gente for falar de cabra, ovelha, que é uma outra realidade, também. Então assim, primeiro ponto, quem quer virar produtor, quem está tentando fazer essa transição do leite para o queijo, quem está buscando uma vida no campo mais tranquila através do queijo, é um bom negócio. Assim como a gente falou ontem que é um bom negócio você trabalhar com queijo numa cidade, ter uma loja virtual ou física, um restaurante, um empório, trabalhar com queijos especiais numa pousada. Agora, como falei ontem também, para o produtor é um trabalho árduo, né? Se você está buscando ir para o campo e achar que a sua vida vai ser muito tranquila, ela vai por causa do campo, do ar e da relação com a natureza, mas é um trabalho de acordar cedo, é um trabalho de você não parar de fazer coisas, né? Como qualquer fazenda, mas é muito prazeroso, né? É muito divertido, é muito gostoso você entender que aquilo que você tinha de sonho, você coloca dentro de um queijo. Não é romantismo que eu estou falando. A partir do momento que você entende todas as características do seu território, você consegue transformar tudo aquilo que você pensa, a sua visão de mundo, dentro de um queijo. Porque o queijo é um alimento vivo, e por ser um alimento vivo, ele acaba carregando de sentido tudo que está permeado na sua vida. Então, não só a alimentação dos animais, não só o pasto, o leite, mas também as suas mãos, as suas ideias, a sua forma de maturar, a sua forma de produzir, né? Então é bem importante essa compreensão. Bom, para quem chegou agora, né, eu comecei falando que o trabalho principal da queijaria foi resgatar os queijos tradicionais lá na década passada, né, retrasada já na verdade, 2008, 2009 e 2010, e conhecendo essa produção queijeira. Então a queijaria é um projeto que conhece profundamente a grande maioria dos produtores de queijo artesanal que já estão inseridos aí no mercado. E para a gente é muito fácil de entender que a grande maioria das famílias vivem do queijo hoje, né? Algumas propriedades que as pessoas trabalham com mel, trabalham com geleia, trabalham com charcutaria. Na maioria das propriedades o queijo é o principal alimento, é realmente o ganha-pão, por causa desse mercado que foi se formando aí nos últimos anos. Então a gente precisa entender, para as pessoas que estão assistindo e não são desse mundo ainda, precisa entender que a gente está falando o quê? De agricultura familiar. Nós estamos falando de propriedades menores, não necessariamente pequenas, né? Existem propriedades maiores de produção de queijo. Tem alguns produtores que produzem lá, sei lá, em 1 alqueire, até menos que isso, mas tem uma propriedade bem maior, uma fazenda mesmo. Mas a gente não está falando de latifúndio, é uma outra lógica, né? Muito difícil você ver, por exemplo, um produtor de soja, né, com uma fazenda a perder de vista e que esse produtor também é um produtor de queijo. Existem exemplos, mas a grande maioria vive de agricultura familiar, vive de um pequeno pedaço de terra, com um rebanho controlado, uma produção realmente pequena, né? Então tem que ter essa contextualização. Outra questão importante, quando a gente fala de pequeno produtor, quando a gente fala de queijo artesanal, não se tem uma definição específica. Produtor de queijo artesanal é até tantos hectares de terra, até tantos litros de leite. Na legislação de cada estado, na legislação dos selos de inspeção, tal, tudo bem, você pode até ter. Mas para o senso comum não se tem essa noção. Então a gente costuma falar na queijaria que existem microprodutores de queijo artesanal
Mas existem pequenos produtores de queijo artesanal, médios, grandes, mas que não deixam de perder a sua artesanalidade, né? Então eles conseguem realmente trabalhar de uma maneira a se relacionar com o alimento. Eu tenho feito vários vídeos, a gente tem feito um trabalho de várias séries que estão tanto no IGTV da Queijaria aqui no Instagram como no YouTube, e em um deles eu falo muito disso, quer dizer, o importante é o produtor entender que quando ele é artesanal, ele está se relacionando com o alimento dele. Ele está desenvolvendo um queijo que não é simplesmente pegar uma receita, reproduzir e colocar no mercado, né? Existe realmente essa interação do produtor com seus animais, colocando a mão na massa, mesmo que tenha funcionários, que todas as pessoas da sua equipe estejam inseridas, né, nesse contexto que o produtor criou para desenvolver um queijo. Então é muito importante a agricultura familiar, a compreensão dessa relação com a terra, com os animais, com o seu queijo. Bom, outra coisa que a gente pode, na nossa introdução do encontro de hoje, daqui a pouco a gente vai começar a falar de perguntas aí, a gente precisa entender que a gente chegou num momento da nossa vida aqui na Terra, né? Hoje eu estou falando, onde não dá mais para fazer o que a gente fez nas últimas décadas. Não dá. Eu acho que é óbvio que a gente acabou degradando demais o planeta, continua a fazer isso. Então, se você está se tornando um produtor de queijo, se você já é um produtor, está mudando para o campo agora, ou resgatando uma história da família, não tem como você trabalhar com queijo sem uma responsabilidade socioambiental. Não dá mais para degradar rios, não dá mais para degradar terra, não dá mais para não pensar em transformar sua propriedade numa propriedade limpa, não dá mais para você explorar as pessoas e ter funcionários na sua propriedade, né, você trocando trabalho simplesmente por comida e moradia, ou pagando muito pouco. Então a gente precisa entender que existe essa responsabilidade para quem está trabalhando com queijo. E mesmo que você não queira, que você não liga para isso, eu aposto aqui com você, esse vídeo com o tempo a gente vai publicar. Eu aposto aqui com você que daqui a uns 10, 15 anos, o consumidor vai olhar para o produtor e vai querer saber. Não só mais onde ele está, se o queijo é gostoso, se aquela região queijeira é famosa ou não, se aquele queijo é super conhecido, mas vai querer saber se tem maus tratos animais. As pessoas estão indo lá visitar para saber se tem maus tratos animais. As pessoas chegam na queijaria e perguntam, existe nessa produção aqui um trabalho de lixo reciclado, de reuso de água, de um descarte correto do soro, né? Os funcionários dessa propriedade são bem tratados. Então toda essa questão socioambiental, ela está cada vez mais inserida no contexto de quem vai comprar, um consumidor que está cada vez mais se apropriando disso, e é responsabilidade de todos nós. Então na queijaria, por exemplo, quando a gente vai visitar os produtores, para a gente poder colocar dentro do nosso, né, portfólio aí de queijos que a gente oferece na loja virtual ou na física, a gente está muito interessado nisso. A gente, se realmente ver maus tratos animais, a gente não vai trabalhar com esse queijo. Se a gente perceber que aquele produtor não está nem aí para um riacho que passa do lado e joga todos os dejetos diretamente lá, a gente vira as costas e vai embora. E tem muito produtor que pode até esconder isso por um tempo. Pode até esconder várias práticas que não são mais aceitáveis socioambientalmente. Mas depois de um tempo as coisas vão aparecer. A mentira tem perna curta. Então é muito importante que os produtores consigam perceber, né, o quanto é fundamental cuidar da sua família, cuidar dos seus funcionários, da sua gente, para que todos estejam realmente muito inseridos nessa questão da propriedade, mas também nos animais, no leite, em todas as áreas, para que esse queijo, quando chegue lá na cidade, no público consumidor, as pessoas entendam que é um projeto sério. Bom dia para quem está chegando, bom dia Fê que está chegando aí, saudades. A gente criou recentemente a nossa avaliação nacional do queijo, que está acontecendo agora. Temos 60 produtores cadastrados, 120 queijos, e criamos uma escala. Eu dei a escala no nome, chama Escala Fernando Oliveira, para a gente poder trazer para um guia do queijo, falaremos bem mais sobre isso aí na frente, para a gente poder mostrar para o consumidor quem são os produtores, quem são os queijos, como esses queijos são sensorialmente, mas também
como são com relação ao respeito socioambiental. Tá? Então é um trabalho que a gente está realmente desenvolvendo para criar uma consciência, uma massa crítica, como eu tenho falado sempre, para que a gente seja realmente não só a balela da pátria do queijo, de falar que nós somos produtores maravilhosos, mas que a gente realmente faça um trabalho conjunto, onde quando o Brasil entrar como grande produtor de diversidade e de queijos sensacionais como tem acontecido, mas que haja uma preocupação com o ambiente, com as pessoas, com o planeta. Não dá mais para ser diferente disso. Então, está saindo da cidade, está indo para o campo, venha com essa visão. Mesmo que seja inicialmente por uma questão de mercado. Depois você vai ser absorvido por essas questões que são fundamentais. Bom, agora vamos começar a falar na parte mais prática, né? Bom, eu tenho uma terra, ou então eu vou comprar uma terra, ou então eu vou resgatar um projeto aí da família, né? O que você precisa fazer a primeira coisa? O que muita gente não faz. As pessoas saem assim, pega a propriedade, começa a comprar animais, conversa com um ou com o outro, escolhe tal raça e começa a fazer, né? Sem nem entender aonde está inserida, sem nem olhar para o seu território, né? Sem nem tentar procurar entender as características geográficas da sua região. E tem muita gente que para na geografia, vai lá ver a altitude, ver o relevo, ver a vegetação, temperatura, o clima, ver todas essas questões geográficas que são fundamentais, vai ver a questão da terra, do capim, tudo isso que é muito fundamental para uma produção, mas esquece de entrar na questão cultural e histórica. Queijo é cultura, a gente está falando de alimentação viva, a gente está falando de alimentos que representam aquela terra que você está habitando, o seu território, né? O que o francês costuma falar de terroir, que as pessoas estão mais acostumadas. Então, o produtor que não compreende onde está inserido o seu território, a história daquela localidade, não vai conseguir desenvolver queijos potentes, queijos complexos, queijos que vão entrar no mercado de uma maneira assertiva. Depois que você começa a entender quais os animais que você vai trabalhar, as raças que você estudou, tenta entender também com os vizinhos quais os animais que se adaptam. Você está comprando, né, os animais, você está tentando entender qual é o melhor capim. Se você vai trabalhar com X fornecedores ou Y fornecedores, converse com as pessoas, não saia fazendo. Tudo bem, nada contra o autodidatismo, mas tente entender essa complexidade das pessoas que trabalham em volta, que tipo de plantas que funcionam bem, que tipos de raças que são mais adaptáveis, como que as pessoas trabalham o leite, como que as pessoas da região constroem toda a parte de ordenha, de sala de queijo, de maturação. Converse bastante, vá desenvolvendo o seu rebanho, mas vá conversando com as pessoas, tentando entender toda essa questão. Tem muito produtor de queijo que não tem leite próprio, né? Acredito que algumas pessoas iriam perguntar, mas eu posso virar um produtor de queijo e sem ter leite? Está cheio de produtor de queijo, que inclusive a gente trabalha na queijaria, que não tem leite próprio. Ele conhece um vizinho ou alguma pessoa muito próxima que tem um leite sensacional, com muita qualidade, analisado, sem nenhum problema, né? Que chega para ele fazer um queijo sensacional. Então, sem problema também de você começar, ou até ser um projeto mesmo, de você fazer uma parceria com 1, 2 ou 3 produtores, que você vai conseguir desenvolver o seu queijo, estando na sua região. Agora, tem gente que compra queijo, compra leite no interior de São Paulo e quer produzir queijo no interior do Rio Grande do Sul. Aí não dá, né? Por mais que você vai trabalhar com uma pasteurização, por uma questão de sanidade do seu leite, quem trabalha com leite cru tem o seu leite na sua propriedade e transforma aquilo em queijo rapidamente. Você pega os queijos tradicionais mineiros, a maioria deles, 1h30, 2, no máximo em 4 horas o queijo está pronto, desde aquele momento que ele saiu, né, do úbere da vaca. Agora, quem compra e consegue fazer o processo de pasteurização para poder ter uma qualidade, a gente vai falar depois mais à frente sobre isso, de leite cru e pasteurizado, mas quem consegue fazer esse processo de comprar, pasteurizar e fazer queijo, consegue fazer queijos bons também, mas tem que ter limites, né? Não adianta ficar transportando o leite de muito longe e vir com leite congelado. Tudo isso é possível, funciona, dá queijo, dá, mas nós estamos falando aqui de uma cena onde as famílias, os consumidores estão buscando cada vez mais queijos complexos,
Nós vamos falar sobre isso também. Você que é produtor de frescal, você que produz só os queijos assim, mais simples, nós vamos falar sobre isso também, como é importante começar a abrir a mente. Então, nesse sentido, você vai precisar de leite de muita qualidade. Estudar legislação. A legislação de queijo ainda é muito complexa, ainda é muito complicada. Hoje a gente já tem o selo arte, que é um avanço, né, que a gente não tinha aí anteriormente. Mas tem que entender toda a complexidade. Cada estado tem uma forma de pensar. Então você tem estados que aceitam, por exemplo, fazer a maturação em prateleiras de madeira, outros não. Você tem estados que aceitam um tipo de bancada para você fazer queijo, outros tipos. Você tem muita diversidade nessas certificações, nesses selos de inspeções estaduais. Para quem for para um selo maior, para um selo de inspeção federal, que é o mesmo selo da indústria, por exemplo, aí já é mais complicado ainda. Mas dentro da possibilidade de você fazer um selo de inspeção municipal, faça. Né? Tem muita gente que começa a produzir e fala, tá dando certo, então eu vou seguir. Não, vai lá no seu município, vai lá na prefeitura, vai tentar conversar com as pessoas para tentar entender se tem esse selo. Se a sua cidade não tiver, tenta conversar para desenvolver, porque é importante para a própria cidade. Você está gerando divisas, você está gerando turismo rural. Então vá atrás de um primeiro selo. Você acabou de começar a produzir, seja pelo menos um produtor com uma inspeção municipal. Não é o fim do mundo, não é um investimento super pesado, lógico que você gasta um pouco, tal, pode fazer parte de uma etapa posterior do seu projeto, mas vá atrás de um selo. Isso te dá uma garantia maior. Esse selo de inspeção municipal serve para você já vender na sua propriedade, na sua cidade, já é um começo. Se você tem um selo estadual depois, aí você consegue vender dentro do seu estado. E depois disso, com o selo arte ou qualquer outro selo desses que você consegue vender no Brasil inteiro, você aumenta o seu patamar, você consegue chegar no Brasil todo. Mas comece por aí, né? Comece pela sua propriedade. Hoje a gente tem diversas ferramentas, Instagram, como a gente está falando aqui, WhatsApp. Hoje dá para você trazer as pessoas para a sua propriedade se o seu projeto for bonito, bem feito, com as etapas bem definidas. Não se preocupe que as pessoas que estão na cidade, principalmente nas cidades grandes, elas não estão preocupadas em chegar na sua propriedade e ver tudo perfeito, como se fosse uma grande indústria. Não, as pessoas querem entender a sua rusticidade, mas as pessoas querem leite limpo, queijo limpo, uma propriedade bem cuidada. Mas não se preocupe com a questão, aqui tem muito produtor que fala pra gente, você vai vir me visitar, mas aqui é tudo muito simples. Eu falo, graças a Deus que é muito simples, a gente está falando do mundo rural, né? Agora, não pode confundir, que esse é outro ponto, deve ter muito produtor assistindo a gente, não se pode confundir simplicidade, rusticidade com falta de higiene, né? A gente tem muitos currais pelo Brasil, que eu estou acostumado a visitar, e que dá para dormir no chão do curral. Tem muita gente que fala, não, curral é assim mesmo, é cheio de mosca, esse é o mundo. Não é verdade. Tudo bem que tem regiões, tem momentos do ano que tem mais e menos insetos, mas está cheio de curral sensacional aí que as pessoas têm muita higiene e obviamente que o leite vai ter muita higiene e o queijo vai ser esplendoroso. E vai atingir uma faixa de consumidor aí que vai entender todo esse processo desde lá do campo. Então presta muita atenção nessa questão. Se você é meio porquinho, começa a cuidar porque não vai dar leite bom. Tá? Isso já acabou esse passado que a gente tinha, o pequeno produtor rural é porco, não tem higiene. Não é verdade. Eu conheço quase todas as indústrias aí do Brasil, eu visitei praticamente todas e conheço quase toda a cena queijeira artesanal no Brasil e tem gente muito higiênica, gente que preza pela qualidade nesses dois mundos. Está cheio de indústria também que, apesar da legislação precisaria ser totalmente correta, e tem muita falta de higiene. Assim como no mundo artesanal também. Mas hoje a gente tem muito mais produtor que pensa nesses detalhes de higiene e na qualidade do leite. Bom, a gente falando de planejamento, é bem importante que o produtor passe a planejar. Eu tenho certeza que tem vários produtores aí que não conseguiram planejar no início, mas para quem puder, para quem está começando o seu projeto, faça um planejamento, né?
venha conversar com a gente aqui da Queijaria, venha fazer os nossos cursos. A gente já tem cursos aqui há 8 anos. Para quem chegou depois, estamos trazendo os cursos para Morungaba. Agora em outubro a gente inaugura os nossos cursos de produção aqui com o Lucas do DNA Queijaria. Venha aprender, venha se especializar, venha entender melhor todo o contexto que você trabalha, que às vezes você só aprendeu, fez um curso simples lá, começou a produzir. Se especialize, né, na internet, conversando com outros produtores, visitando outros produtores para entender, realmente se aprofundar no assunto, para você poder planejar, para você entender todo o fluxo do seu trabalho. Porque senão daqui a pouco você vai para uma feira, vai vender o seu queijo, a pessoa pergunta, o que você produz? Eu produzo um queijo, eu estou em tal cidade, meu queijo é meia cura. Acabou. O que mais você vai falar? Aí a pessoa vai perguntar, mas como é que é o seu gado? O meu gado é feito de vacas felizes. Ninguém mais acredita nisso, gente. O consumidor já entendeu que assim, tem muito mais para você se aprofundar no seu queijo. Tem muito mais para você poder contar a sua história, a história da sua região, a geografia da sua região, da sua família, e isso vai estar traduzido na complexidade do seu queijo. Este público que está aqui na queijaria hoje não é um público mais de Minas Padrão, não é um público mais de nozinho. Existem inúmeros produtores de queijos maravilhosos desse tipo de queijo, né? Mas se já faz um nozinho sensacional, se faz um provolone sensacional, se faz qualquer desses queijos que as pessoas conhecem mais, né? Vamos subir o degrau, vamos trazer complexidade, traga a sua história, traga todas as características do seu território para o seu queijo. É muito importante você entender que agora é a hora. A gente está construindo tudo junto nesses últimos anos. Nos próximos 10 anos ainda dá tempo de se posicionar. Vai chegar uma hora, como qualquer outro tipo de mercado dentro do sistema capitalista que a gente vive, que não vai ter mais espaço. Então agora é a hora de projetar, agora é a hora de planejar, de correr atrás e de fazer algo muito detalhado. Que tipo de queijo, né? Essa é uma pergunta que muitos produtores fazem. Como é que o que as pessoas gostam mais? Que tipo de queijo que a gente vai produzir? E a gente sempre fala a mesma coisa. Querido produtor, querido futuro produtor, o que você gosta? O que você gosta de comer? Não, mas eu não como queijo, então eu não sei. Então, pelo amor de Deus, vai produzir outra coisa. Vai trabalhar com café, né? Vai trabalhar com charcutaria, vai trabalhar com mel. Se você não gosta de queijo, para tudo. Para tudo, né? Agora, se você é amante de queijos, se além dessa vida no campo que você está buscando, está fazendo um projeto, ama muito queijo, começa a se perguntar o que você gosta. Você gosta de queijos azuis? Parta para queijos azuis. Você pode, né, trabalhar toda uma linha, um mix de vários outros queijos. É importante que você não produza um queijo só, mas que você tenha o seu queijo principal. 1, 2, 3 queijos principais. Então se pergunte, que queijo que você gosta? Essa técnica foi desenvolvida em qual lugar do mundo? Então é mais na França? Vou começar a pensar. Você tem capital? Vai lá visitar assim que possível. Faça cursos também com pessoas que trazem essa visão do exterior. Agora, depois de tudo isso, não esqueça de trazer de novo aquilo que você gosta, com as referências que você está aprendendo, nacionais e internacionais, mas depois se lembre, estamos no Brasil, estamos falando de queijo artesanal brasileiro. Vamos parar, como eu já falei ontem, com o complexo de vira-lata. Vamos parar de querer, eu quero fazer um grande grana padano. Eu não vejo a hora de fazer um cheddar inglês. Para com isso, gente. Quem é você? Aonde você está inserido? Quem são? Qual é a sua população? Qual é a sua história? Pega essas receitas, essa história queijeira milenar e traz para a sua realidade e faz o seu queijo, dá o seu nome. Trabalha os animais, a genética, dessa mesma maneira, aprendendo com tudo que foi estabelecido até hoje, mas conversando, inovando. Isso dá sentido à sua vida e dá sentido ao seu queijo. Você vai se inserir, para quem está preocupado com o mercado, de uma maneira muito mais complexa, né? Você vai entender mais rapidamente que as pessoas compraram a ideia do seu projeto, do seu queijo. Então pensa realmente muito nisso. Temos uma pergunta. Vamos lá, Igor.
A Ariana Silva, ela é produtora de queijos em Palmas, no Tocantins, e ela está trabalhando com uma inserção de queijos com características do Cerrado. E ela tem uma pergunta que ela fez um processo de cura com buriti e outra com pimenta de macaco. Ela queria saber se tem esse espaço para esse tipo de proposta. Ariana. Isso. Ariana, você que está assistindo a gente, pô, que ótima pergunta. Se tem espaço, é isso daí, é o que eu estou falando aqui. Trazer todas as características. Quando a gente fala trazer as características, é trazer a característica no leite, é trazer a característica na produção do queijo, mas também nas inserções como você está fazendo. Eu não estou acompanhando, né, o seu trabalho aí para saber os detalhes, mas quando a gente fala de maturação, de afinação, é exatamente esse caminho que a gente vai, né? Os nossos cursos de maturação e afinação, a gente tem uma parte que a gente fala exatamente dessa inovação, de trazer o seu contexto para o seu queijo. E isso pode acontecer não só lá no leite, mas também aqui nesse processo final, de escolher até as madeiras adequadas das suas prateleiras para trazer identidade ao seu queijo, para você inovar fazendo inserções com outras coisas aí da natureza e com as suas ideias. Então você está no caminho que eu acredito ser muito bom e que o mercado está entendendo como muito bom também. Bom, falando um pouco sobre leite cru e leite pasteurizado, muita gente pergunta, bom, se eu tiver a possibilidade de trabalhar com um ou com outro, com qual eu trabalho? Trabalha com cru. Trabalha com cru. A gente tem que imaginar que a história milenar do queijo, as pessoas nem sabiam que era pasteurização. Pasteurização tem 150 anos. Então nós estamos falando de mais de 10 mil anos sem pasteurização. Aí muita gente fala, mas essa visão é purista, porque agora o mundo mudou, precisa pasteurizar. A pasteurização veio para um processo, né, na questão do leite em si, não estou falando aqui do pasteur e de todas as outras coisas, mas com relação ao leite, porque você precisa comprar leite de várias propriedades, juntar num outro lugar, num tanque, com a questão da industrialização, e aí você precisa dar uma sanidade para aquele alimento, então faz sentido. Agora, para um produtor que ele tem o seu leite, ele tem o seu rebanho na mão, ele tem um leite analisado de muita qualidade, vai para o leite cru. Agora, você é um produto, já tem o leite, você vende o seu leite, né, para uma indústria, e você está começando a querer entrar nesse mundo do queijo, você já deve ter o seu leite analisado, porque senão a indústria não compraria, né? Não teria lógica nenhuma. O seu leite já está analisado, você tem um leite muito bom, você está com a faca, o leite, o queijo e tudo na mão. É só questão de correr atrás, de fazer curso, trocar ideia, vir conversar com a gente e fazer a migração do seu projeto. E aí, bom, não tenho ainda a tranquilidade, né? Eu acho que ainda não quero trabalhar com leite cru. Para que serve o pasteurizado se você é o produtor do seu leite? Para te dar essa segurança. Tem muitos produtores que começam, né, fazendo essa transição pasteurizando. Porque aí você vai ter um leite de extrema qualidade sem ter nenhuma dúvida com relação ao seu leite cru. Mas aí você começa pela pasteurização, vai trabalhando os seus queijos para depois lá na frente trabalhar com o seu leite cru, se você tiver a possibilidade de seu leite cru, como eu falei. Agora, não tem essa possibilidade. Produza com leite pasteurizado, não é crime. A gente pode falar de complexidade aqui nesse trabalho. Na sexta-feira nós vamos falar sobre isso, sobre essa diferença de leite cru e leite pasteurizado na questão sensorial, de complexidade. Tem diferença? Tem. Mas dá para se fazer queijos complexos de leite pasteurizado também. Tá? Então, a gente não pode demonizar. Ah, não, queijo tem que ser com leite cru. Queijo tem que ser com leite cru na Serra do Salitre, né, no Cerro. Porque existe uma tradição, o produtor já tem, existe até uma legislação e uma nomenclatura específica. Agora, você que não é produtor ainda ou que está começando, sem problema em trabalhar com leite pasteurizado. E se você tem a possibilidade, depois migre para o cru. Tá? Então, essa é uma questão bem importante. Outra coisa, como que você vai escolher os seus processos, né? Bom, eu vou para esse caminho, eu vou para aquele. Eu nem comecei nada ainda, estou fazendo queijo na cozinha de casa. Amigo e amiga, que você está fazendo queijo na cozinha de casa, saiba que um monte de produtor que está aqui assistindo também começou dessa mesma maneira, né? Pegando o leitinho, colocando no panelão e fazendo o seu queijo na cozinha de casa. E muita gente fazia na cozinha de casa, saiu vendendo, saiu realmente trocando com seus familiares e com as pessoas da cidade, e hoje está com uma bela de uma produção toda organizada, com selo. Então, saia fazendo. A questão é você ser responsável. A questão é você buscar um leite profundamente saudável. E aí depois saia fazendo. Mas já que você vai dar um passo a mais, é disso que a gente está falando aqui,
como vai ser, né, toda essa arquitetura do seu projeto, como vai ser toda essa construção da sua planta. Começa a pensar em como vai ser o seu queijo. Se você vai precisar de aquecimento ou não vai. Então aí você precisa de novo estudar. É aquilo que a gente falou no começo, né, desse momento, dessa live de hoje. Quer dizer, é uma vida maravilhosa, é prazerosa e é rentável? Só que precisa estudar. E nesse caso a mesma coisa. Não saia fazendo, vai estudar, tenta entender como você pode construir a sua planta da melhor maneira. E com esses testes que você vai fazendo, você vai começar a perceber, bom, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo. Esse estilo de queijo eu não tenho mão para fazer. Esse estilo de queijo eu gostei muito e está dando certo. Agora, saia fazendo. Tem muita gente que quer, entra em contato com a gente. A queijaria faz curso? Fazemos. A gente tem curso de tudo. A gente tem curso básico de queijo, avançado, curso para quem quer aprender a fazer queijos folhaduras. Quero fazer queijo de casca lavada. Temos curso também. Só que a pessoa acha que vem fazer o curso, vai ganhar nossa apostila e fala, agora eu vou para casa, vou pegar minha apostila e vou seguir. Esquece. Não é assim que funciona. É experimentação. É mão na massa. Vai para a panela no começo. Se tiver estrutura, começa a errar muito. Vai jogar queijo fora, vai errar bastante. Como em tudo que é vivo. Nós estamos falando de comida viva, de alimento vivo. É por isso que a gente fala até para os produtores que para com essa ideia de padrão, né? Para com esse negócio de que meu queijo é sempre igual todos os dias. Você está mentindo. Não existe padrão em queijo artesanal. Não tem nem na indústria padrão. O seu queijo de hoje ele é diferente amanhã, daqui a uma semana. Você pode buscar um parâmetro, que é o que a gente fala o tempo inteiro. Então meu queijo ele está, para mim, produtor, no auge aqui, quando ele está nessa maturação entre 10 e 20 dias. E mesmo lá dentro da sua produção ele vai mudar. Tem gente que na hora que vai entregar o queijo de manhã, à tarde já é outro, entendeu? Então muda bastante. Então nesse sentido, experimenta, vai entendendo quais receitas você vai trabalhar e vai criando, né, qual vai ser o seu mix aí de queijos. Uma coisa muito interessante, né? Quando eu falei há um tempo atrás de que é produtor de frescal, de Minas Padrão, deve ter bastante gente que está nesse mundo ainda e tem o seu público. É muita gente que procura a gente nos nossos cursos na queijaria para falar, pô, mas e aí, como é que eu faço? Porque eu tenho um frescal, já tenho um público, como é que eu migro para esse mercado onde tem mais agregação de valor? E a gente sempre fala a mesma coisa, não faça nenhuma loucura de parar de produzir tudo isso, falar, agora eu vou só produzir queijo mofado. Eu cansei de frescal, eu cansei de Minas Padrão, de nozinho, eu vou produzir só queijo mofado. Faça uma transição. Os projetos que são mais inteligentes de quem já produz são projetos onde as pessoas entenderam que ela pode continuar produzindo aquilo que ela fazia, né? Mas ela vai fazer uma transição para queijos de média e de longa maturação. Existem inclusive vários queijos de curta maturação que você entrega para os lojistas, para o seu público aí em 10, 15 dias e que você faz uma migração simples de um projeto, de um processo que você já tenha. De uma receita simples, de uma mussarela, de um frescal que você já tenha. É só questão de estudar, de trocar ideia, de projetar, de fazer tudo com muita calma. A gente está aqui para isso. Nosso trabalho é esse, o trabalho da queijaria é esse. Para quem não entendeu ainda que a queijaria não é uma loja, né, comece a entender. Nós somos também uma loja. A gente desenvolve produtores, a gente desenvolve os lojistas pelo Brasil. A gente faz parcerias com todo mundo, então a gente está aqui para ajudar também. Então faça essa transição. E depois você pode começar a pensar, bom, eu preciso ter queijos de curta maturação, de média, de longa, né? Tenta fazer um mix ao longo do tempo para que você atenda diversos públicos. Mas o seu caixa lá do dia a dia está aqui nesses queijos de curta maturação, né? Tá nesses queijos que em 10, 15 dias você consegue produzir um frescal que no dia seguinte já está sendo vendido, que daqui a pouco vira um queijo um pouco mais elaborado, você faz um trabalho de casca nele. Então tem muita gente que pergunta, pô, mas eu faço um frescal, eu posso conseguir fazer um queijo com esse? Pode, só questão de pesquisar, conversar, mudar a receita e vamos começar a entender para que caminho o seu queijo vai. Tá cheio de produtor aqui que tá rindo à toa, que tá nadando de braçada no mercado, que há 4 anos atrás produzia frescal. E hoje continua com frescal, mas já migrou para outros queijos mais interessantes nesse sentido de complexidade. Então, gente, repetindo, não precisa parar de fazer uma coisa para outra. Faça os passos, a transição, para construir o seu mix aí de produtos. Outra loucura, não pense em ter 20, 30, 40 tipos de queijo
dentro da sua propriedade. Tem alguns produtores que têm, conseguem fazer, mas é muito difícil. Quem tem muita assim, experiência já, quem tem muita experiência tem 10, 12, 15, né, tipos de queijo. A grande maioria dos produtores ficam lá pelos seus 3 a 6, 7 queijos. Estou falando de produtores que não são tradicionais. Quem produz canastra é canastra, né? Mas se você é um produtor contemporâneo, que você está buscando entrar aí nesse mercado, não pira. Sai realmente fazendo teste de tudo. Você pode desenvolver 120 queijos diferentes, mas depois dá uma fechada aqui, porque senão dentro do seu processo produtivo do dia a dia, você vai enlouquecer. A gente não pode esquecer que tudo bem, o leite vem da mesma origem, se você tiver o seu leite aí, mas aí depois tem a produção, os detalhes, um processo vai para um caminho, outro para outro, a maturação é totalmente diferente, né? Então precisa realmente entender que você não pode viajar. Você pode viajar na experiência, mas depois na hora que você vai colocar quais são os seus queijos para o mercado, dá uma focadinha, né? E vai tendo essa transição vagarosa. Tem pergunta aí, Igor? Tem pergunta. A Fernanda está aqui, ela está perguntando como você vê o mercado do Paraná. Você tem tradição de produção de leite, de queijo, consequentemente? Fernanda, bom dia. Abraços e beijos para todos amigos e parentes paranaenses. Temos parentes aí. E, o mercado do Paraná e a questão da tradição e de tudo que se produz. Eu falei um pouco disso ontem, né? A gente acha que queijo é só Minas Gerais. E, o queijo de Minas é sensacional, é o celeiro do queijo no Brasil, mas todas as outras regiões estão se desenvolvendo, correndo atrás de um tempo perdido que foi pausado aí por uma questão de olhar para a industrialização como algo que era a única saída para alimentar o planeta. Já sabemos que isso não é verdade. A indústria tem o seu papel, mas o nosso papel aqui de agricultura familiar, de pequenos comerciantes e dessa pequena rede que vai, né, se formando aí como teias, ela é fundamental. E no Paraná essa cena está acontecendo muito fortemente. A gente teve agora inscritos para a nossa avaliação nacional do queijo muitos produtores do Paraná, né? A gente tem vários consumidores do Paraná, temos parcerias, pessoas que estão procurando. Então, algumas regiões não têm tradição, ou tinham e perderam e estão correndo atrás. Então, Fernanda, se você já estiver nesse caminho, vai fundo, nos procura. A gente está, neste momento, com consultorias aí no Paraná, desenvolvendo produtores. Já desenvolvemos lojistas também. Então, isso mostra que tem uma cena acontecendo. Conte conosco e pé na tábua. Tem mais aí, Igor? Não? Está falando meu queijo padrão, de um só produtor. Cortou a pergunta. Se quiser continuar com a sua pergunta, ela deu uma cortada. Bom, a gente vai falar agora um pouco de coagulantes e fermentos, né? Existe todo um mercado já para coagulantes e fermentos. Para quem é só curioso, precisa entender que a maioria dos queijos eles têm leite, sal, algum coagulante e algum fermento. Tem alguns produtores que usam uma fermentação selvagem, tem produtores que nem inserem nada dentro do seu queijo, né? Só que já existe a fermentação. A gente precisa entender a fermentação como algo que está acontecendo, a fermentação como algo que está acontecendo o tempo todo. Então, a partir do momento que o seu leite lá começou, ele está fermentando, tá realmente andando, então já existe uma fermentação. Só que alguns produtores acabam inserindo algo nesse contexto. Fala, Igor. Então, o Lucas, o nosso responsável técnico, está fazendo uma interação aqui e para a gente falar um pouco sobre a importância de desenvolver o consumo local e não só nos grandes centros, de certa maneira. Legal, vou falar disso. Acabando aqui sobre coagulantes e fermentos, eu vou falar disso. Então é importante você entender que o coagulante que você utiliza, ele vai realmente mudar totalmente o seu queijo. Você sabe por acaso se o seu coagulante ele tem mais quimosina ou mais pepsina? Você sabe qual que é a receita do seu queijo para simplesmente falar, usa esse daqui, você sai usando? Não é assim, você precisa realmente entender. Isso sem falar em alguns produtores que fazem outras experiências aí que cada um, né? Então precisa entender para qual caminho que você vai com a coagulação. Que tipo de coagulação que você vai utilizar? Né? Você vai fazer uma coagulação enzimática, então qual tipo de produto que você vai utilizar? A fermentação é a mesma coisa. Você vai para uma fermentação selvagem, você usa soro-fermento, você usa como em Minas, algumas regiões, o pingo, que vai se autoalimentando e vai trazer identidade para o seu queijo. Então, para quem está naquela receita tradicional que fez um curso, eu fiz isso, pasteurizei, coloquei, repus o cálcio e tal,
O mundo é muito maior, minha gente. Sai aí da caixinha. Tem muita coisa para você aprender nesse sentido de fermentação, coagulação, né? E não é aqui em uma hora que a gente vai esmiuçar tudo isso. Mas é um mundo à parte. A própria salga, sem falar na maturação. Depois de amanhã, quinta-feira, o tema é maturação. Vou ficar 1 hora aqui falando de maturação. Para quem está interessado em agregar valor e entender para onde pode ir com o seu queijo, não perde quinta-feira, né? O nosso curso de maturação, ele tem 3 dias. Ele foi aumentando lá atrás. Há 8 anos atrás era 1 dia, há 2, 3 anos era 2 dias. O curso aqui de Morungá, nas nossas cavernas, agora em outubro, 3 dias só de maturação. Só para falar das cavernas, das câmaras frias, falar de prateleira de madeira, de inox, de plástico e todos os processos, temperatura, umidade. Então eu vou falar de maturação na quinta-feira. Agora, se você está começando a entrar nesse mundo, entenda que sem maturação não tem complexidade. Pode ser curta a maturação, mas não tem complexidade. A gente come um queijo fresco muito bem feito, tá cheio de gente aí que produz, mas a hora que você come, você fala, nossa, gostosinho, né? Ah, é bem lácteo, esse aqui é mais salgado, aquele menos, esse aqui é mais cremoso, o outro menos, mais nada. Você não vai conseguir colocar notas de nada, você não vai conseguir analisar a casca, então não tem essa complexidade. Ah, mas eu vivo disso, ótimo, ninguém está falando para você parar de produzir, mas precisa entender essa questão da complexidade. Bom, dando um toque sobre o que o Lucas falou, é bem importante, né, a gente compreender essa questão do comércio local. E vou usar o meu guru, meu mestre, né, a minha luz, seu Zé Mário e Dona Valdete lá da Canastra. Tem muitos produtores que quando a gente começa a conversar, a gente explica isso. O modelo que eu acho ideal para a produção é o modelo Zé Mário Valdete. Não falo pelos 8, 10, 12 queijos por dia que eles fazem. Não é essa a questão. Por mais que seja muito fundamental focar na qualidade e não na quantidade, você pode sim ter uma produção legal com 30, 40 quilos de queijo por dia, 60, 80. Não é essa a questão, preciso fazer só 5, 8 queijinhos, não é isso. Mas essa questão de você estar sempre focado na qualidade e não na quantidade. E mais, entender que produtor de queijo é produtor de queijo. Produtor de queijo não é estrela de cinema. Produtor de queijo não é marqueteiro. Produtor de queijo não é mestre PhD em tudo. Então, quem não foca não vai conseguir, daqui a 5, 10 anos, estar posicionado nesse mercado como está hoje. Então tem muita gente que tem projetos maravilhosos, mas está perdendo foco. Fica mais tempo na internet e no Instagram do que dentro da sala de produção. Agora que tem bastante gente na live aí, repito, querido produtor, menos Instagram e mais produção, mais queijo. Não, em 5 anos de projeto, em 10 anos de projeto, não se sabe quase nada ainda. Então primeiro olhar para a sua fazenda, para os seus animais, para o seu leite, para a sua equipe, para o seu queijo, para depois começar a pensar em outras coisas. E o modelo Zé Mário é esse. E nesse sentido, o Zé Mário praticamente não precisa mais de pontos de venda. A gente recebe queijos da Valdete, do Zé Mário da Canastra, a gente recebe queijos muito de vez em quando. Uma caixinha com 15 queijos a cada 2, 3 meses. Por quê? Porque as pessoas vão lá comprar. Né? Estou falando em momento não de pandemia. Né? Mas aí o produtor acaba recebendo as pessoas, tem um consumo local e tem turismo rural, tem desenvolvimento da cidade, da região. Ou você acha que a Canastra há 10 anos atrás as pessoas falavam de queijo? Há 10 anos atrás as pessoas falavam do Parque Nacional da Serra da Canastra. E hoje em dia as pessoas vão ver o queijo para depois ver o parque. Por quê? Porque existe uma história genuína. Produtores lá no seu curral, na sua salinha de queijo, recebendo as pessoas na sua varanda, degustando, tomando uma cachaçinha, vendendo o seu próprio queijo. Então, para quem é produtor, para quem está entrando nisso, pensa muito nessa questão do turismo rural. Pensa muito nessa questão do desenvolvimento do comércio local, de receber as pessoas, né, para que elas comprem na sua propriedade. Você tem menos trabalho de frete, de logística, tudo, mas também procure desenvolver a sua região, o seu entorno, que é isso que o Lucas fala do comércio local. Então, se você está no Paraná, não precisa sair vendendo para São Paulo. Tudo bem, são mercados diferentes. São Paulo funciona como uma grande vitrine, BH, Rio, Brasília. Pô, mas você tem Curitiba aí do lado.
uma das maiores cidades do país. Você tem várias outras, o Paraná é uma região super rica. Então tem que entender o que tem no seu entorno, começa a fazer projetos de educação. Dentro da nossa análise que a gente está fazendo hoje, do Guia do Queijo, a gente colocou esse contexto. Quais os produtores que se preocupam com a complexidade do seu queijo, se preocupam com a questão socioambiental, e ao se preocuparem com a questão socioambiental, se preocupam em educar o seu entorno, as escolas, a merenda das escolas, entrar nesse contexto de falar para as pessoas, você pode comprar o meu queijo, de repente eu tenho até um preço especial para você. Então pense muito no comércio local. Aí os lojistas que estão assistindo aí, que viram e falam, pô, mas aí você vai quebrar minha loja. A queijaria também é uma loja. Nós estamos falando aqui que tem cada vez mais loja, cada vez mais produtor, cada vez mais acesso ao queijo. Vamos parar com essa visão pequena de, porque ele está falando para vender lá na sua cidade, então não vai chegar o queijo para mim. Gente, quanto mais queijo, melhor. Quanto mais gente trabalhando com queijo, melhor. A queijaria foi a primeira loja especializada em queijo artesanal que abriu em 2013, como loja física, só 8 anos atrás. E vai lá para a internet, vai dar um Google lá para perguntar, para ver no Globo Repórter, para ver em tudo que a gente saiu até hoje, o que eu falava? Que ia dar 10 anos e ia ter 300 lojas pelo país, que é o que tem hoje. Sabe quantos produtores tinham que tinham aparecido para o mercado há 10 anos atrás? Nem 10% do que tem hoje. Então existe ainda um campo muito grande nesse sentido, tanto de lojas como produtores. Vamos lá, pergunta. A galera aqui da Ecoleite, ela tá online e ela tá fazendo uma pergunta um pouquinho diferente. A questão de como que ela se baseou na agroecologia para começar o seu projeto, de como a homeopatia e os rebanhos rústicos trazem bons resultados e avanços para o universo queijeiro. Ela queria saber se ressaltar isso no manejo é um diferencial. Eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive dentro dessa nossa avaliação socioambiental, né, a gente tem olhado muito para essa questão. Tem muita gente que acha que até é frescura, né, fazer certificação e tudo mais. Eu acho que isso daí traz várias coisas. Como a gente não está com muito tempo, a gente tem mais 5 minutos, a gente traz o prazer de estar fazendo algo, né, onde a gente está inserido na natureza. Então, antes de tudo, não estamos olhando para o mercado, estamos olhando para uma atitude individual para trazer uma vida mais plena. Aí você tem a atitude coletiva no sentido socioambiental, de perceber que você está olhando para o todo. E depois disso vem essa questão que as famílias consumidores estão realmente olhando para quem está indo para esse caminho. Então, se você já tem essa preocupação, né, no caso do projeto maravilhoso aí de vocês, fica tudo mais fácil, né? Você já tem uma concepção de mundo voltada para a agroecologia, já tem essa ideia de preservação, essa ideia de respeito à natureza da qual a gente faz parte. E aí o leite já é sensacional, é só depois viajar e começar a produzir um queijo mais do que o outro. Então, eu acho que é um caminho muito legal. Tem mais algumas perguntas aqui, ó. Ixi, 5 minutos, tem mais perguntas. O Meu Doce Meu Queijo, ele tem uma questão porque ele vem de um produtor com 30 dias e quando ele abre, ele fica um pouco melado. Como que é essa relação dos comerciantes e os produtores de queijo? Legal, a gente falou um pouco ontem sobre lojistas, hoje sobre produtor, precisa desenvolver relacionamento. Não existe trabalhar com queijo sem relacionamento. Então você precisa entender o porquê que está acontecendo isso. No dia lá da maturação, na quinta-feira, a gente pode falar até um pouco sobre essa questão. Chegou, tá melado e tal. Mas você precisa conversar, tentar entender o porquê e trazer o produtor para o seu contexto, você entrar no contexto dele, para quando chegar a informação para o seu consumidor, você não falar besteira, né? É aquilo que a gente falou ontem, quem trabalha com queijo e não se aprofunda, vai morrer na praia. Então, conversa, mas quinta-feira a gente pode falar mais sobre isso. Exatamente. Aqui o Adriano Queiroz, ele está perguntando que, para começar um laticínio, se a gente sugere começar comprando leite de outros produtores, devido a essa necessidade da qualidade do leite, ou é melhor produzir diretamente o leite? Então, eu falei um pouco sobre isso hoje aqui. Então, depende muito da sua situação. O que eu vou te indicar entra lá no perfil DNA.queijaria, que o Lucas é o nosso consultor técnico, manda um direct lá, conversa com o Lucas que ele tenta entender a sua situação, porque depende muito se você já tem vaca, se não tem, não sei que tipo de animal que você tem, como que é a sua região, então precisa fazer uma análise caso a caso, né? Conversa lá com o Lucas para entender melhor. Os outros produtores aí ficam convidados a isso também. Tem mais? Sim, estão perguntando se a Valdete e o Zé Mário têm redes sociais. Valdete e o Zé Mário não tem redes sociais. Valdete e o Zé Mário, quem quiser visitá-los quando puder, porque eles não estão recebendo visita agora, conversa com a gente que a gente faz o contato, né?
Só não dá para ir lá e dormir no meu quarto, tá? Porque só eu tenho um quarto para dormir lá e o meu quarto não empresta. A queijaria do professor, ela está perguntando aqui. Além da ideia de promover os produtores locais e a agricultura familiar, como poderíamos potencializar uma proposta de democratização do queijo no sentido da periferia? Então, a queijaria já faz isso, né? A gente falou sobre isso ontem. Quem quiser entrar com a gente nesse nosso projeto da Queijaria na Quebrada, entra na nossa bio aí, o link da bio tem todos os WhatsApps, o WhatsApp de cursos, o nosso WhatsApp de assinaturas, o WhatsApp do Lucas de consultoria, tem o meu também lá, e a gente conversa. A gente já faz isso, cria esse acesso e estamos aumentando cada vez mais esse projeto. É possível, é fundamental, enquanto a gente não democratizar o acesso, a gente não vai andar enquanto cadeia, enquanto comida viva, enquanto uma história nova que a gente começou a construir. Estamos à disposição, tranquilo? Então vamos lá. Então, finalizando agora, que a gente tem poucos minutos, eu queria falar de questões assim mais práticas, né? Já falei algumas vezes, mas repito, o consumidor está cada vez mais educado, o consumidor está cada vez mais buscando informação e não só comer o queijo e falar, nossa, que gostoso, ele quer entender os detalhes da produção. Então, produtor, se preocupe bastante onde você está colocando o seu queijo. Então, você que está começando o seu projeto agora, comece a entender que assim que você já tiver o queijo pronto lá, já tem o selo, está tudo organizado, você consegue, além de desenvolver o comércio local, colocar nos pontos de venda, não sai colocando em qualquer lugar. Não coloque em lugar que só pratica o autoatendimento. Coloque o seu queijo para pessoas que façam um trabalho profissional, personalizado, que saibam o que estão falando, né? Então é bem importante essa colocação. Outra coisa é a questão ética. Tem muito produtor que começa e desenvolve uma relação com o parceiro e aí da noite para o dia, né, dá um chega para lá naquele parceiro e começa a vender no comércio do lado, né? Começa a pulverizar o seu queijo. Todo produtor tem direito de colocar o seu queijo onde quiser, né? Mas conversa, explica que você está mudando, que você vai realmente para outro patamar. Não trate aquela pessoa que te lançou, não trate aquela pessoa que foi a sua primeira porta de entrada para esse mundo, né, como alguém qualquer, né? Isso é ingratidão. Então não há problema nenhum em você chegar para qualquer lojista, para qualquer restaurante, qualquer ponto de venda e falar assim, desculpa, eu não vou mais poder vender para você porque eu estou mudando a fase do meu projeto. Ou então, olha, eu vou ter que colocar queijos aqui nos empórios quaisquer ou em padarias porque meu projeto já está em outro nível, né? Então, esse diálogo, essa conversa, essa ética é muito importante, porque senão a gente vai virar de novo uma outra modinha como várias outras coisas aí viraram, e aí nós vamos morrer todo mundo abraçado. Vamos realmente trabalhar esse contexto, né? É muito importante todo mundo que a gente esteja nessa mesma sintonia, embora os projetos tenham inúmeros objetivos, diversidade de tamanho e tal, então vamos com calma nesse sentido. A questão do ego é muito importante, né? Todos nós a gente passa por isso, então, como eu falei, tem que tomar cuidado, porque produtor de queijo não é estrela de cinema, então vamos baixar a bola, todos nós passamos por isso, nós na queijaria passamos por isso também. Então vamos baixar a bola, assim, vamos tranquilizar, vamos olhar para o campo, é gostoso ser reconhecido, né? Mas quando você começa a esquecer do seu pé na lama, aí o negócio complica bastante. Então tem muito produtor aí que parece que está esquecendo a bota e está começando a ir para a cidade com sapatênis, né? Vamos acalmar. E para quem está patinando, finalizando a live, para quem está patinando aí nesse mercado, quem ainda não conseguiu se posicionar, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que buscar entender esse novo contexto, que as pessoas não estão mais querendo só esses queijos mais simples, né? A gente está aqui para ajudar, de novo, os nossos cursos. As inscrições estão abertas aí para outubro, a gente tem uma sequência de cursos aqui em Morungaba. Entra no nosso WhatsApp, fala com a Isabelle, pede a programação, vai receber o PDF inteiro com todos os nossos cursos para entender, para se posicionar. Tem outras formas também, converse com os produtores, vai para o Instagram, mas a gente está aqui há 8 anos super dedicado, né, e especializando cada vez mais para ajudar quem quer se especializar. Então venha fazer nossos cursos aqui em Morungaba, além de ficar com a gente, passar alguns dias, conhecer, a gente se conhece melhor, come junto, comida caipira. Para quem já fez os cursos de São Paulo, é uma outra história agora, os cursos vão ser praticamente ao ar livre, então a gente vai conseguir, até nesse momento delicado, né, ter distanciamento, conseguir trabalhar de uma maneira mais tranquila. A Vila Madalena é muito maravilhosa para aquele burburinho todo, mas a gente sempre quis trazer os cursos para cá, estamos para cá. Então quem está patinando, vem aí aprender com a gente, repensa bastante os seus pontos de venda,
tenta entender quem está vendendo o seu queijo, né? Procura essa migração aí dos queijos triviais. Tem muita coisa que a gente está à disposição. Procura a gente está à disposição, troca informação com outros produtores, conversem com as pessoas, comunicação. Vamos construir juntos esse novo mundo que, assim, parece que tem 50 anos, mas são só 5. O projeto da Queijaria tem 14 anos, mas a maioria dos projetos, os não tradicionais, eles têm 3, 4, 5 anos. É hora de chegar. Se você quer se tornar um produtor, se você está chegando, venha se especializar que a gente vai ser feliz junto. Beijo para todos, amanhã tem mais.